Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Só existe uma situação, biblicamente falando, em que Deus se vira contra o seu próprio povo. É quando o seu povo o desobedece, esconde e não trata o pecado. Aí o próprio Deus se torna contra o seu povo. Temos inúmeras histórias disso no Antigo Testamento e pode ser provado também a partir do Novo. Um exemplo que eu poderia dar são as cartas que Jesus enviou através do apóstolo João às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Em praticamente todas elas existem advertências nesse sentido, muito sérias. Já durante o período da graça, por assim dizer, para que ninguém diga: o senhor está lendo do Antigo Testamento, não é? Nosso Deus é o mesmo, os princípios são os mesmos, a maneira de lidar com o pecado é a mesma e a solução também é a mesma. Está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o seu povo. Vamos aqui lembrar do contexto do capítulo 7 de Josué. Debaixo da liderança de Josué, o povo de Deus havia atravessado o rio Jordão a pé enxuto, e agora eles estavam do lado de cá do Jordão, já à beira de entrar na terra de Canaã, e a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó. Cidade forte, cidade murada, muito bem defendida, e quase inexpugnável por conta de todos esses recursos que eu já falei aqui. Mas Deus deu a vitória ao seu povo. Os israelitas tinham passado 40 anos no deserto, aquela nova geração não conhecia a arte da guerra, por assim dizer, não tinham equipamentos e armas em condições de enfrentar aquelas nações que habitavam Canaã, fortificadas e preparadas militarmente para a guerra, mas o segredo de Israel era exatamente a presença de Deus com eles. E assim eles foram capazes de derrotar a cidade de Jericó, Deus agindo de maneira extraordinária, dando a eles a vitória completa. Deus, entretanto, tinha feito uma ressalva. Como Jericó era a primeira cidade que havia de ser conquistada, Deus queria como que as primícias dos despojos para si. E então ele proibiu os israelitas de apanharem qualquer tipo de riqueza para si, depois da conquista da cidade. Tudo aquilo ali seria anátema, ou seja, consagrado para o uso de Deus, não para outro fim. E o resultado foi exatamente esse. Eles invadiram a cidade, conquistaram a cidade, e o povo se absteve de tomar o despojo para si. Eles coletaram ouro, prata, pedras preciosas, todo tipo de riqueza, vestes, que era uma forma de moeda naquela época, eram sinais de riqueza, e trouxeram tudo para o arraial, onde os israelitas estavam assentados, não era o quartel-general deles, trazendo aquilo tudo para ser usado futuramente para a glória de Deus. Com exceção de um soldado, que resolveu desobedecer, trazendo então uma calamidade sobre a nação, trazendo prejuízos que nós vamos mencionar aqui, e obrigando Josué e toda a liderança a um processo de arrependimento, quebrantamento, de sondagem do próprio coração, até que finalmente se encontrasse a pessoa responsável que sofreu as consequências de tudo aquilo que havia feito. Essa é uma história que está na Bíblia por algum motivo. Ela mostra esse princípio, que o problema não é o pecado, o problema é quando o pecado é escondido e ele não é tratado.